eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é Notícias da Arqueologia. Qual é essa notícia? Gente, a notícia tá enorme, eu vou tentar resumir. Ela saiu no site Arqueologia e Pré-História, foi escrita pelo Enrico Baggio, mas não vou ler inteira, porque vocês vão cansar. Porque o texto tá lindíssimo, mas ele tá grande. Vai ter um link dela, desse texto aqui embaixo na descrição. E aí você vai ter acesso ao texto inteiro. E qual é a reportagem? Pesquisadores identificam concha encontrada em um sítio arqueológico como antigo instrumental musical do Paleolítico. Uma equipe de arqueólogos publicou recentemente na revista Science Advances a identificação de uma concha arqueológica encontrada na caverna de Marsoulas, na França, como um antigo instrumento musical. A concha pertence a uma camada arqueológica datada de em torno de 18 mil anos atrás, ainda no Paleolítico, e é provavelmente uma descoberta inédita para esse contexto. Segundo os pesquisadores, a descoberta dessa concha, que tem uma sonoridade reverberante, profunda e forte, joga a luz sobre uma dimensão musical antes desconhecida para o contexto das sociedades do Paleolítico Superior. Bom, já paro aqui para fazer um comentário Cris, um comentário de arqueóloga. Para quem não sabe, isso de instrumentos musicais da pré-história é muito difícil de encontrar no sítio arqueológico, primeiro, porque muitos deles eram feitos com vestígios animais ou madeira. Então, como as nossas flautas hoje, aquelas flautas peruanas que a gente vê o pessoal tocando na rua, aquilo é feito em madeira, ou também se usavam ossos de animais, às vezes limpava aquela parte de dentro do tutano, né, para poder criar um instrumento musical. Sabemos que isso existe por vestígios mais recentes ou vestígios que se conservam, mas como é matéria orgânica, isso se desfaz, o solo tem que ser muito bom e as condições de preservação tem que ser muito boas para se achar essa. Eu gostaria muito de ter acesso, não tive, a um trabalho de uma aluna de graduação da Universidade Federal de Sergipe, que ela estudou uma flauta pré-histórica em Sergipe, em um sítio pré-histórico de lá, e discute a questão da sonoridade do instrumento, é demais. Então, assim, essas sociedades de que usavam pedra lascada, né, dos povos caçadores-coletores, mais difícil identificar os instrumentos, assim, desses povos que habitaram o território num período mais recuado. Num período um pouco mais recente, e aí vou pegar o caso do Brasil, né, a gente tem mais facilidade de identificar. Vou pegar assim, Brasil e Américas, porque muitos dos instrumentos já eram feitos em cerâmica. Então, quando eu fiz doutorado na Federal de Sergipe, tinha um rapaz, que o nome dele era Javier, e o Javier estudava instrumentos musicais dos povos antigos da Colômbia. Lindíssimo o trabalho dele, porque aí os instrumentos têm formas bonitas, formas de humanas, formas de animais, mas feitos em cerâmica. Então ele estudava as formas, além de entender a sonoridade do instrumento, que era muito interessante. E teve uma live no canal Arqueologia Alternativa, então quando essa live aqui for para o canal, a gente deixa aqui o link dessa live, que foi uma live com a Lilian Panachuk, que ela fala sobre cerâmica e arqueologia experimental com cerâmica, e ela usa uns apitos que se encontram em sítios paleoindígenas brasileiros, e ela toca, gente, é demais, é incrível. Então, assim, encontro de instrumentos musicais em sítios arqueológicos é uma coisa muito interessante, mas são pouquíssimos e pouquíssimas arqueólogas e arqueólogos que se dedicam a estudar só isso, é assim, muito específico.
E nem sempre também quando é achado no registro arqueológico, às vezes se o profissional ou a profissional não tem intimidade com o assunto, às vezes nem reconhece que aquilo é um instrumento musical, precisa vir outra pessoa para identificar e poder fazer um estudo, são poucos os estudos. Então essa matéria é muito legal, essa reportagem aqui do Enrico Baggio falando sobre esse instrumento. E aí eu vou ler só mais um pouquinho porque ela é longa e vocês, quem quiser depois ler na descrição, no link da descrição do canal. A caverna de Marsolas foi descoberta como uma caverna decorada por arte rupestre em 1897, mas a concha só foi encontrada em 1931. Apesar da descoberta ainda na primeira metade do século XX, a concha só foi identificada e publicada como instrumento musical recentemente. Tá vendo o que eu tô falando? Às vezes isso é encontrado no sítio arqueológico e as pessoas, por não terem afinidade com o tema, instrumentos musicais, enfim, o artefato fica lá, até que alguém anos depois venha estudar isso. Parece que não, mas é muito comum. Os arqueólogos haviam achado que o objeto era um copo cerimonial sem alteração humana. Gente, entretanto, em uma nova análise, a equipe de arqueólogos coordenada por Carol Fritz, da Universidade de Toulouse, encontrou diversas evidências de alteração humana na concha. Esse novo estudo concluiu, a partir dessa nova análise, que o instrumento não era um copo cerimonial, e sim um instrumento musical chamado, em tradução livre, de chifre de concha, em referência aos instrumentos de sopro feitos a partir de chifres de alguns animais. E o instrumento é ainda funcional, ou seja, se toca ainda hoje. Olha que demais! Um músico foi capaz de extrair sons similares às notas dó, dó menor e ré a partir da concha. Ai, gente, incrível isso, né? Adoro. Ai, por isso que eu adoro arqueologia. Só na arqueologia a gente tem essas coisas.